Está conosco, veio cedinho para conversar, Padre Nivaldo Seron, que tem uma história, inclusive, com a rádio, com estarmos aqui em 13 de maio, todo o nosso reconhecimento e gratidão pelos trabalhos aqui, Padre. Seja bem-vindo no estúdio da H2O, a 106,9. Bom dia, boa tarde já, Padre, tudo bem? Boa tarde, caríssimo. Boa tarde a todos aqueles que nesse momento estão nos ouvindo, né? É uma alegria poder estar aqui com vocês nesse momento. Que bom, obrigado pela visita, pela confiança. A gente sabe que é um assunto que nós vamos delicado para a gente conversar. Queríamos ter recebido o padre para falarmos do castelo, da história do padre aqui em 13 de maio, para falarmos da história da rádio, né? Uma série de coisas. Uma outra, já vou deixar o convite, né? Uma outra passada, mas acho que este momento precisa dessa conversa e agradecer ao senhor por ter a confiança de conversar conosco sobre esse momento diferente, eu acredito, né, padre? Estranho, talvez um pouco triste até, da capacidade humana, mas que é bom que a comunidade precisa ouvi-lo, né? Pois é um assunto polêmico, é um assunto, posso dizer, ridículo, porque de um minuto para outro eu fui envolvido numa história sem precedentes, né? É impossível de me imaginar dentro e envolvido numa polêmica tão grande. Nada da minha índole ter tecido ou vivenciado esses argumentos, esse horror aí que tem sido dito a meu respeito. E 13 de maio faz 37 anos que eu estou aqui. Eu acho que o povo me conhece muito bem. E, claro, alguns maldosos no meio sempre vão tentar distorcer. Mas as pessoas de boa índole conhecem todo o meu trabalho, conhecem todo esse tempo que estive aqui com este povo, do qual hoje também eu sou cidadão, né, de 3 de maio. A alegria de poder ter dado o melhor de mim para ajudar o município, ajudar a todos a crescermos. E, de repente, infelizmente, sem mais, sem menos, essa loucura toda aí que eu tive que tentar me defender de algo que eu não fiz, né? E, na verdade, nesse momento da história, eu já tenho dito, eu sou de dormir pouco, mas não quero perder um minuto de sono do pouco que eu durmo por causa disso, porque a minha tranquilidade... Primeiro, eu e Deus estamos bem, então não tenho o que eu temer. Não tem nem o que eu tentar me preocupar com isso, né? Segundo, porque é um absurdo tão grande que eu acho que para quem tem um neurônio, não precisa nem de dois, para entender que isso tudo é uma falcatrua, é uma história mal feita, é uma história absurda e satânica. Dá para afirmar. Bom, vamos lá. Atravessamos o Coreto, vamos conversar com o padre sobre isso. Bom, para quem não, de repente, chegou de Marte hoje, não está sabendo do que está sendo falado, um jornalista, um advogado italiano com vínculos com a imprensa italiana fez uma sequência de matérias onde acusa uma série de entidades e, pessoalmente, o padre Seron de envolvimento com uma máfia, mas com uma seita também religiosa que, entre outras coisas, venderia crianças que estariam sem paternidade e seriam comercializadas e, por outro lado, tentava achacar ou chantagear italianos que passassem pelo Brasil. Enfim, padre, quando que o senhor soube dessas notícias na Itália? Quando é que o senhor foi informado? Quando é que o senhor começou a lidar com essas acusações? Na verdade, a gente já vem há algum tempo já, porque o pai dessa moça chamada Bárbara tem me procurado ano passado, junto com em agosto, e o Dr. Felipe tem me acompanhado nessa história. E é claro que o primeiro momento que eu ouvi, eu fiquei perplexo diante de tanto absurdo, né? Achei até que era quase que uma brincadeira que estavam montando, né? Mas a gente viu que, infelizmente, a pior coisa do mundo é lidar com gente louca, né? Tu nunca sabe o que sai na cabeça deles, né? E, infelizmente, esse tal de Nunzio Bevilacqua, né? É uma pessoa doida, um Zé Ruela, que não tem o que fazer na vida para falar da vida dos outros. Se ele tem problemas, se ele teve problemas lá com a noiva dele, com essa gravidez que ele não admite, são problemas deles. Agora, me envolveu o Hospital de Tubarão, envolveu o Prefeitura, aliás, o município de Pedras Grandes, envolveu um grupo de missionários, Maria ao Pé da Cruz. Quer dizer, foi envolvendo tudo que ele achou pela frente. E isso que foi o triste da história, né?
tanta gente inocente que não tem nada a ver com essa história, né? Estamos sendo personagens mal falados por culpa desse desajuizado, né? E aí é que fica um questionamento. A gente sabe que a imprensa italiana não responde à justiça brasileira. Mas de que maneira o senhor está respondendo a isso? Se há alguma resposta a ser dada, de que maneira vocês estão juridicamente buscando algum apoio, padre, para ver se conseguem que esse rapaz responda de alguma maneira por conta dessas afirmações? Bem, a parte jurídica disso tudo está nas mãos agora mais diretamente do Felipe, que é o meu amigo que está aí compartilhando momento a momento, foi o primeiro que soube dessa história. Então está na mão deles, não só dele, né, mas de vários outros advogados que nesse momento da história estão tentando buscar da melhor maneira incriminar essa criatura lá por tanto mal que tem feito e que está fazendo ainda, né? Porque as notícias continuam circulando na Itália. Pois é, e aí compromete muita gente. Felipe, que conversamos recentemente, né, advogado, também procurador aqui do município, e está assessorando o padre nessa história. Conta pra gente um pouquinho, Felipe, como é que foi descobrir essa matéria. E eu fico imaginando a tua situação de contar pro padre. Ô padre, tem uma coisa para contar pro senhor aí. Como é que foi se descobrir, como é que foi esses primeiros momentos aí? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Na verdade, nós quem descobriu primeiro foi o padre, né? O pai da moça o procurou e nós estávamos nos preparando para a missa, né, dominical, que acontece no castelo, e o padre achou que era um atendimento, como tantos outros que acontecem ali, e foi surpreendido por essa história. Então ele suspendeu, e como eu estava no ambiente ali para a missa, ele disse: Felipe, tem um caso aí para diante. Eu pensei, é mais um problema, né? Alguém para ajudar? Não sei, né? Enfim, e era essas notícias que estavam circulando na Itália, que ele teve acesso e já estava com a imagem do castelo, do padre, dessa associação em mãos. A partir disso, nós nos tomamos pé da situação jurídica que já existia, que se trata da investigação de paternidade do Núncio Bevilacqua com a moça, essa mulher de Tubarão, né? Tramitava na justiça, já estava até em fase de recurso, porque ele foi reconhecido, o exame de DNA, que ele era pai da criança, e ele recorreu dessa decisão. E então tivemos contato com as advogadas dela na época, que é uma advogada bem renomada de Tubarão, a doutora Maria Nilta, cuidava do caso. Da moça, né, da investigação de paternidade. E ela nos relatou, olha, no processo ele fez um escambau. Ele disse que a juíza é corrupta, que o promotor é corrupto, porque o laboratório que justamente ele mesmo brigou no processo para ser feito o teste, que ele exigiu que fosse num laboratório em São Paulo, né, com todas as exigências legais possíveis, ele exigiu que fosse num determinado laboratório. Ele questiona que esse laboratório também tem envolvimento nessa seita e também está corrompido para imputar essa paternidade a ele. Aí, então, nós tomamos pé da situação jurídica. E nesse meio tempo entrou também os advogados do escritório Sardanha e Poeta de Tubarão, visando a composição da parte criminal, de fato, desses atos dele. Então, juntamente com eles, nós colaboramos, quem fez todo esse trabalho foi eles, do Sardanha e Poeta, compor um inquérito privado, tomaram depoimentos de todas as partes envolvidas no caso, e instruíram então o Ministério Público dessas informações, representaram isso no Ministério Público com delegados aqui da região, para que somasse as medidas. As informações últimas que nós temos é que as inteligências dessas instituições, do Ministério Público, do Poder Judiciário, estão buscando agir para derrubar as matérias, mas que havia essa dificuldade em razão dos sites serem hospedados em território estrangeiro. Talvez nem na Itália, né? E há informações que talvez nem estejam hospedados domínio na Itália. Então, há essa dificuldade, essa cortina de fumaça que todo o processo civil brasileiro e criminal brasileiro, penal brasileiro, vai enfrentar na questão de executar os princípios básicos de contraditório, ampla defesa, oitiva. Felipe, vamos fazer uma reconstrução, o padre pode nos ajudar, porque eu comecei que a história começou com as reportagens, e aí tu já trouxe um detalhe, não, a história começou antes. Então é inegável que ele teve um romance com essa cidadã de Tubarão, com quem o exame comprova que teve uma filha. E ao que tudo indica na história, digamos, o namoro, o relacionamento, teve um período normal de ir bem, de estar tudo certo, não é?
os questionamentos começaram quando houve o rompimento desse relacionamento por parte dela, foi isso? Isso. A informação que nós temos é bem pessoal, assim, da questão que a família nos contou, e já está também disseminada, mas é que ele queria, né, ter essa proximidade com ela, que ela fosse para a Itália, e então ele se sentiu contrariado, porque ela não queria manter um relacionamento da forma que ele impunha, né? E em razão disso ele começou a se sentir desconfiado e vai então questionar a paternidade, dizer, então talvez o filho não seja meu, e ele busca ingressar com essa ação de investigação de paternidade, porque a princípio, ao que nós sabemos, essa família de Tubarão não tem necessidade de pensão alimentícia, de atenção dele para nada. Simplesmente, nós sabemos que hoje no Brasil não existe mãe solteira, né? Sim. Então, quando uma criança nasce, se a mãe não dá a indicação de quem é o pai, o Ministério Público dos Direitos das Crianças vão imputar uma investigação de paternidade, porque é o direito da criança ter esse direito à parentabilidade. Então, não tem como dizer, não quero registrar quem é o pai. Precisou. Então partiu dele, inclusive, a ação de investigação de paternidade. E aí ele indica o laboratório e o laboratório confirma o DNA que ele é o pai da criança. Exatamente. E toda a história cria um corpo, porque supostamente no meio desse processo ele recebe uma ligação anônima do Brasil. Uma mulher diz para ele que, olha, eu encontrei o seu nome num ritual de magia negra. E esse ritual advém de uma seita que a moça que você se envolveu, que está se pedindo o exame de DNA, faz parte. Essa seita busca moças para serem inseminadas por um guru espiritual de um centro de macumba, enfim, não sei de onde, porque parece que não foi nem localizado essas pessoas desse ritual de magia negra. Elas são inseminadas e elas precisam depois buscarem italianos ricos para se relacionarem e imputar a eles a paternidade dessa criança que foi inseminada. O hospital de Tubarão entraria nesse aspecto para encobrir toda essa gestação, os partos talvez seriam feitos fora e o hospital endossaria as certidões, porque a moça que se envolveu com ele teria uma tia enfermeira que trabalharia no Hospital Conceição. Então por que ela estaria fazendo todo esse acompanhamento no Conceição? Se teria outros hospitais na cidade, então ele inculca nisso e vem dizer que essa enfermeira é amiga do padre Nivaldo, que à época dos fatos era capelão, tinha a função pastoral de capelão do Hospital de Nossa Senhora da Conceição, dava assistência religiosa ali. Então o padre Nivaldo está envolvido nessa história porque ele financiaria uma casa de missões chamada Matriarca, que seria responsável de recrutar as moças. Coincidindo que a moça grávida, por uma coincidência, vem passear um dia durante a sua gestação em 3 de maio e, espantosamente, né, como ninguém faz isso, tira uma foto na frente do Castelo Belvedere, que é o ponto turístico da cidade. Então ela tem essa foto na frente do castelo grávida. E nas reportagens ele coloca, inclusive está ali, na frente do castelo, no Jardim do Padre, ali, grávida, tirando eu tenho uma foto lá também, eu acho que eu vou ser acusado de fazer parte da seita ali. É bom cuidar. Provavelmente eu faço parte também da... E a sede da associação, que eles imputam como a matriarca, que é a Associação Filhos de Maria ao Pé da Cruz, é em Pedras Grandes. E eles tinham uma convivência no castelo, em razão de atividades pastorais, religiosas, assistenciais que eles tinham. É que eles vinham à missa, esse grupo de Maria aos Pés da Cruz, que é um grupo de fé, um grupo religioso. E eles vinham à missa aqui no castelo, como tanta gente vem à missa. Sim. E até então, mas eles aí fizeram essas ligações loucas todas aí. Mas o interessante dessa história, padre, é que o padre é mentiroso, integra uma seita, a justiça é corrupta, a juíza, o promotor é todo mundo corrupto, o laboratório falsifica, porque ele recebeu uma denúncia anônima. Exatamente. A denúncia anônima que é verdadeira. O restante tudo todo mundo é mentiroso, uma coisa maluca. E essa denúncia anônima levou ele da Itália ir até Portugal, contatar um advogado criminalista brasileiro, conhecido pela atuação até duvidosa, vou dizer essa palavra, como jurista vou dizer isso, porque a gente conhece os fatos, a sua atuação na Lava Jato, em outros casos pesados do nosso país. É bom dizer que não é um advogado barato, então, né? Justamente. Ele contratou esse advogado em Portugal,
para vir fazer uma investigação no Brasil, desse caso. Ó, eu recebi esse áudio, tô sendo vítima dessa seita e eu quero uma investigação. O cara vem ao Brasil, o advogado, vai ao Rio de Janeiro, vem a Santa Catarina e alega, agora por últimas reportagens, que eu suspeito que havia algo errado, porque aonde eu chegava batiam as portas na minha cara. Não, você vai receber um advogado dizendo que veio investigar uma seita que tu faz... Mas o prefeito... Fora que não houve efetivamente esse contato, principalmente aqui com o Padre Nivaldo. Ele nunca chegou a procurar o Padre Nivaldo? Eu não conheço nem o advogado, não conheço nem esse canalha do Bevilacqua, eu não conheço essa moça, essa mulher que teve caso com ele. Eu não conheço esse pessoal, nenhum deles. Para mim é tudo estranho esses nomes. E a prova é fundamental. Ela tem uma prova grávida na frente do castelo. Pronto. Que o padre construiu, uma prova fundamental. Agora, já imaginou todas as fotos de grávidas que fazem books fotográficos lá em cima? Então, meu Deus do céu, né? Tem uma situação bem delicada, né? Não. A seita do padre vai longe, porque tem muita gente que vem de outros estados e conhece o castelo e bate foto. Então, olha, gente, é um absurdo tão grande. E quando a gente recebeu, a gente levou um susto. Eu, primeira vez, né, não conhecia o Padre Nivaldo. A gente leva um susto, porque tem uma referência aí quando tu pega uma acusação. Quando tu começa a ler a reportagem, me pareceu meio que o texto dos Trapalhões, assim, uma coisa meio... tu vai lendo aquilo, não é possível que... Uma coisa não bate com a outra. Me impressiona, na verdade, é que consiga na Itália dar sustentação a esse tipo de história, como se fôssemos aqui uma tribo... Eu não vou nem dizer tupiniquim, porque quem conhece a história dos índios sabe que isso também não sustentaria com uma acusação contra índios, ou indígenas, perdão. Mas é uma coisa que é maluca e fica repercutindo e traz uma preocupação para o prefeito Aguinaldo Felipe, que está com a preocupação de que isso possa repercutir contra Pedras Grandes, que tem todo um trabalho de reconhecimento na Itália, de aproximação com cidades italianas, enfim. Além, é claro, de trazer a preocupação de que algo possa manchar a história do Padre Nivaldo. Mas o Padre Nivaldo estava dizendo que não tem perdido muito sono com isso. Não, eu não posso fazer isso porque não tenho culpa no cartório. Sim. Aliás, se falasse aí no Aguinaldo, o prefeito de Pedras Grandes, eu até mandei um áudio para ele ontem, né? Digno de toda a louvação a atitude dele em defesa dessa história, porque eles acusam o Brasil todo, né? Quando dizem no Brasil tudo pode. Gente, isso é desaforo, né? Né? Então, mas também ele tem sabido que são programas de televisão lá que visam fazer polêmicas e ganham dinheiro fazendo esse tipo de coisa, né? Então é uma cacalhada reunida. Nós temos alguns aqui no Brasil. Não, aqui também, mas acho que aprenderam de lá. Né? Ou esses lá vieram aprender aqui. Mas agora, no começo de janeiro, essa televisão italiana teve ele em casa. Sim, eles estiveram aqui. Eles estiveram. E quando eu os recebi, por acaso, o Dr. Felipe estava junto, né? E eu os atendi como se fossem turistas, são tantos turistas que vêm no castelo, e até um certo ponto eu os tratei como turistas, né? Enquanto a gente conversávamos, nós estávamos na Igreja Nova, e até eu estava falando com eles a respeito de toda essa obra que estava sendo feita, um dos cinegrafistas deles, tá? Maldosamente... Ele entrou, estava acontecendo um book fotográfico de uma noiva lá no castelo. Ele se infiltrou no meio dos fotógrafos e chegou a entrar e fotografar até o meu quarto. Ele invadiu totalmente a privacidade do castelo. E foi descoberto isso no final, quando o pessoal das fotos tinha ido embora. O Nivaldinho percebeu essa pessoa perdida lá batendo foto lá por dentro. E perguntou para ele, o teu time já saiu. Não é, eu sou amigo do Padre Nivaldo, não sei o que lá, e era esse pessoal. Barbaridade. Então eles tiveram assim, vieram, fizeram muitas perguntas, mas se percebeu que eram muito capciosas as perguntas que eles faziam, com vontade de encontrar matéria que não existe. Querendo fabricar a verdade. Uma das coisas, mas tu és padre mesmo da Igreja Católica? Assim, umas perguntas bobas, que quem me vê não vai ver que é o padre, né? Vieram na minha casa sabendo que era o padre que morava ali, né? Depois, mas e onde é que é a paróquia que tu atua? Eu sou diretor do hospital, eu ajudo na paróquia do Morro Grande e do Sangão. Já tem serviço que chega. Aí ela respondeu, mas não é estranho um padre ser diretor de hospital?
Lá na Itália não tem disso. Mas quem que te falou que não tem? Talvez o teu conhecimento não chegue a tanto. Mas isso, a igreja sempre teve essa preocupação com os hospitais. E aqui, o bispo me autorizou que eu fosse o diretor do hospital. E estou sendo agora já vai para 26 anos. Né? Mas assim, perguntas bem capciosas, bem bobas, assim, ó, jogadas ao léu. Lá pelos tantos das conversas, chegavam a querer falar inglês entre eles, achando que a gente não estava entendendo, sabe? É coisa bem absurda, bem absurda. E graças a Deus, naquele momento, o Dr. Felipe estava lá, né, não entendendo tanto italiano, mas pegava as coisas pelo meio e conseguiu se impor na conversa, né? Se impor na conversa, porque isso durou mais de hora, né? Eu acho que mais hora e meia no mínimo. No mínimo. Meu Foi assim, bem chata a história. E saíram dizendo, não, padre, nós acreditamos em ti, como se realmente estivesse fazendo um trabalho imparcial. E a matéria já foi pro ar? Já. Totalmente tendenciosa? Não, sim. Ela fez uma minissérie. Tem capítulos que parece que ela promete estar lançando com essas entrevistas que foi feita que ela colheu no Brasil. A colocação assim é tão chato isso, né? Porque tentaram o tempo todo com essas perguntas e a gente nem sabe o que eles podem ainda fazer com essa matéria toda que fizeram, né? Destruir um trabalho que a gente fez aqui em 13 de Maio com tanto carinho. Foram 37 anos, gente. Conselho de Direito, Conselho Tutelar, todos esses conselhos aí tem muito a ver comigo, lá no início da história, quando a gente foi criando isso tudo aqui, né? E outras tantas coisas que nesse momento eu não quero nem nomear, porque seriam muitas. Agora, para quem cuidou com tanto carinho em fazer acontecer Conselho Tutelar, do Conselho de Direito, do qual fui presidente muitos anos, vim com uma conversa dessa de vender criança, gente. É absurdo isso. Não, e dá para ver que ele estudou, mas ele não estudou bem. Porque ele disse que o padre foi fazer a colocação da seita no Nossa Senhora da Conceição. Era muito mais fácil ter colocado aqui, né, padre? Era mais fácil se fosse fazer alguma atitude errada hospitalar onde o senhor é diretor, né? Seria muito mais prático de ter feito isso, né? Na época eu era o capelão do Hospital de Tubarão e lá tem maternidade, aqui não tem. Senão eu teria botado esse aqui no meio também. Meu Deus. Não, mas olha, eu vou dizer um negócio. É um absurdo. Coisa séria. Já passar alguns recados que a gente está recebendo aqui. O pessoal mandando abraço pro padre. Estou ouvindo, um abraço a todos aí. Manda aqui o Brás. Obrigado, Brás. Obrigado por participar. Padre Nivaldo é um exemplo de ser humano, uma pessoa que, desde a gestão do Itamar Bonelli, faz o bem para 13 de Maio, cuidando desse lindo hospital que é um exemplo para Santa Catarina. Manda aqui o João Vitor, que está em Joinville acompanhando a gente. Obrigado, João Vitor. Obrigado. João Rodrigues, confio no Padre Nivaldo, pessoa amiga e sempre nos atendendo com a palavra de Deus e com as suas orações. Muito obrigado. 92 pessoas acompanhando a live neste momento, já passaram mais 40, isso só numa delas, né? Padre Antônio Salvador, boa tarde, meu grande amigo, um abraço pro Padre Nivaldo. O Clodovaldo Schmidt está mandando um abraço aqui também. Padre, acho que temos aí uma história muito desajuizada. Não precisa ser um grande advogado, com todo respeito, mas não precisa ser um grande advogado para ver que a história tá mal contada, que tem coisas ali que não cabem, e a gente fica até constrangido, mas agradecendo ao padre pela confiança de falar conosco sobre isso, de contar, agradecendo também a sua colocação aqui na rádio de uma forma muito tranquila, muito transparente. Espero que isso não cause nenhum outro transtorno grande, mas é claro que a gente gostaria que, de repente, até autoridades brasileiras relativo a Itamaraty, relativo a relações exteriores, tivessem um posicionamento, porque estamos falando de um estrangeiro que de repente cria uma história que pode atingir em cheio o coração de fiéis, né? E se ele tivesse elaborado um pouco melhor a história, talvez complicasse alguma coisa mesmo. É que a história é muito maluca, mas eu acho que a pessoa tem que ser responsabilizada, e acho de verdade que nós precisamos nos posicionar enquanto país contra um crime que está sendo cometido contra alguns brasileiros, entre eles o Padre Nivaldo.
Obrigado pela visita aqui, padre. Conta conosco, a gente está à sua disposição. A rádio está à disposição. A gente quer conversar muito com o senhor sobre outros temas também, Tá certo. mas para esse especificamente, cada vez mais estamos à disposição. Mais uma vez eu agradeço essa oportunidade, esse momento que é tão importante. Essas pessoas todas que entraram em contato e estão aí do meu lado, digo também que eu ouvi muito isso. Foi muita gente que mandou áudio, que ligou, que se colocou a dispor junto comigo na luta por essa história toda aí mal contada da minha dignidade, que tentaram jogar aí no lixo, né? Então, muito obrigado a todas as pessoas, obrigado a você que agora estava nos ouvindo, e vou dizer para vocês, eu rezo por vocês, eu amo vocês. E esse Caco sem vergonha, eu até rezo para ele não parar no inferno, quem sabe no purgatório, para ele já seria bom. Um abraço, gente, Deus abençoe. Abraço, obrigado, padre. Obrigado, querido. Volta aí, conta conosco sempre. Obrigado.